Fala galera, tudo bem com vocês? Bom dia, bom dia, bom dia. Eu não apareci aqui ontem, segunda-feira, eu estava viajando, vocês não sabem aonde eu me meti, mas estou aqui de novo essa semana para a gente falar sobre as expectativas para a Super Quarta-feira. Para quem não conhece, amanhã é um evento chamado de Super Quarta-feira, porque temos a decisão de política monetária do Brasil após o fechamento do nosso mercado e dos Estados Unidos às 3 horas da tarde. Lembrem-se que nós temos agora uma mudança no horário da divulgação dos dados econômicos americanos, porque lá retornaram ao horário de verão. Então, antes, a decisão era tomada às 4 da tarde, o Powell aparecia ao vivo às 4h30, eu começava a tradução ali pelas 4h15, agora não, é a partir das 15 horas, né, das 3 horas da tarde. Só que dessa vez, eu vou antecipar o início da minha tradução simultânea, porque eu estou super curioso com o que será decidido nos Estados Unidos nessa reunião de amanhã. 0 bases, 25 bases, 50 bases é uma boa de uma pergunta. Eu não sei e eu espero decidir isso o mais rápido possível. Deixa eu só fazer um ajuste aqui para vocês. Eu queria que essa live fosse aberta. Agora sim, ó, privado não. Público. Agora fomos. Beleza. Eu queria que fosse aberto para todo mundo escutar e depois eu faço alguns comentários para quem é membro para a gente conversar mais tarde. Beleza. Nessa quarta-feira, a minha grande dúvida é como que o Fed e até o Banco Central Brasileiro, eles dois vão equilibrar esse ambiente de inflação mais persistente. Olha o que aconteceu com a inflação da Europa. O Core CPI europeu acelerando. Olha o que tem acontecido com a inflação de serviços dos Estados Unidos, tanto no CPI quanto no PCE. E para finalizar, a inflação do Brasil, o núcleo da nossa inflação continua elevado, puxado por serviços. E nesses três mercados que nós acompanhamos sempre, nós temos um ambiente de inflação mais persistente. Isso requer uma política monetária mais contracionista, mais apertada por mais tempo. Mas do outro lado, no outro lado da balança, nesse grande dilema que os bancos centrais enfrentam, temos uma inflação, temos um sistema financeiro mostrando sinais de fragilidade, as primeiras rachaduras no sistema financeiro. E aí? Esse outro lado da balança, ele está mais sensível nesse momento. Como que nós implementamos uma política monetária, sendo que existem riscos que podem contagiar, tá? O sistema financeiro, contaminar o sistema financeiro internacional. Então o mercado nessa segunda-feira, nessa terça-feira, ele está mais otimista, até porque existem várias medidas sendo bem digeridas pelo mercado que estão sendo implementadas no Brasil e afora. Então, por exemplo, aqui nós temos o mercado europeu subindo, olha, em alguns casos até 3%, o mercado americano subindo mais de 1%, e com os treasuries subindo, isso que é interessante, com os treasuries subindo, e o dólar no mundo perdendo força. O que está acontecendo aqui? Primeiro que existem aí conversas de que o First Republic Bank pode ser salvo nos próximos dias. Existem algumas conversas com o Jamie Dimon, que é presidente do JP Morgan. E além disso, medidas de aumento na quantidade, na frequência, na verdade, de operações de linha de swap nos Estados Unidos, junto com uma reação coordenada, uma operação coordenada com outros grandes bancos centrais, 5, se eu não me engano. Essas medidas visam aumentar o fluxo de recursos entre mercados e economias. Dessa maneira você não tem grandes rachaduras num ambiente de instabilidade como esse, correto? Tudo bem, Credit Suisse foi comprado pelo UBS, nós sabemos também que o Banco Nacional da Suíça ele vem ajudando. Na verdade, eu acho que até ele pressionou para essa operação acontecer. Eu acredito que o UBS não teria comprado o Credit Suisse, até porque é uma operação bastante complicada. Então, o Banco Nacional Suíço aparentemente empurrou para que essa operação acontecesse, ajudando com a liquidez. E o UBS comprou o Credit por 80 centavos de dólar, né? Foram 2 bilhões de dólares, que é um valor realmente muito baixo. Os grandes bancos brasileiros valem muito mais do que isso, né? O Cláudio ali falou que as rachaduras do sistema estão sendo solucionadas, por isso o mercado está subindo. É menos tensão no que o mercado tem percebido no sistema financeiro, correto? O mercado está respirando, tanto é que a gente está vendo hoje, ó, S&P 500 acima da média de 200, praticamente aos 4.000 pontos.
O VIX caindo bastante, 7,62, voltando ali para 22, 23 pontos. Claramente é um mercado bem mais tranquilo, conseguindo respirar com mais facilidade. Os Treasuries voltando a subir, tá? O Treasury, tanto no diário quanto no semanal, ele estacionou aqui nesse gráfico, aqui não consigo ver. Nesse aqui eu consigo. US, ele estacionou aqui na média de 200, certo? Dessa maneira, o mercado vem precificando, pelo menos na minha opinião, tá? A minha opinião é que dessa maneira o mercado ele deve voltar a acreditar numa taxa de juros mais alta por mais tempo. Existe um certo pânico aqui, tá? Eu interpreto dessa maneira, um certo pânico que o Fed deveria cortar juros o mais rápido possível, tem que voltar a imprimir dinheiro, alguma coisa do gênero, sendo que com eles resolvendo esses problemas sem usar os instrumentos monetários, corte de juro, impressão de moeda, a FDIC vai lá e tenta resolver o problema, ou até mesmo o Tesouro Americano tá querendo mudar algumas leis aí para garantirem o FGC que a gente tem no Brasil para todos os depósitos nos Estados Unidos, e de forma temporária. Isso é um detalhe muito grande, tá? Eu estava vendo essa notícia nas últimas horas, que eles querem garantir o seguro para todos os depósitos nos Estados Unidos. Isso pode chegar a mais ou menos 17 trilhões. 17 trilhões de dólares, só que é uma medida temporária. Isso ajuda bastante a reduzir o estresse no sistema financeiro, certo? Então, nós estamos vendo o mercado respirando com mais tranquilidade, menos emocionado. Ele estava bastante emocionado semana passada. Deu para ver que no momento de instabilidade, de volatilidade, ninguém sabe de nada. Aí um diz que vai subir juros, outro diz que vai cortar juros, né? Lembro que semana passada, se eu não me engano, a Nomura, que é um banco japonês, falou que o Fed ia cortar juros. Agora, amanhã, o Fed cortaria juros. Alguns já começaram a falar que não ia subir juros, depois falaram que era 25 bases. De qualquer maneira, o mercado está bem mais tranquilo nesse momento. Quando nós olhamos para as apostas, porque o mercado acredita que acontecerá na reunião de amanhã, quase que de forma unânime, o mercado acredita em 25 bases, tá? Mais de 81% de probabilidade, de chance, no aumento de 25. Mas a grande dúvida que eu tenho, e que vocês precisariam ter também, é como que eles vão avaliar esse grande dilema, esse balanço de riscos, em que de um lado você precisa de uma taxa mais alta por mais tempo, para desacelerar a atividade econômica, desacelerar o mercado de trabalho e controlar a inflação de serviços, mas do outro lado, um problema que surgiu há 2 semanas atrás, que é um sistema financeiro mostrando as suas rachaduras, né? O Silicon Valley Bank é um banco que teve uma gestão horrorosa, é muito bizarro o que aconteceu lá dentro. Os caras não protegeram o balanço, não protegeram contra perdas na desvalorização dos títulos, né, na marcação ao mercado negativa. Algo muito bizarro de acontecer numa instituição com pessoas que já trabalharam em outros bancos no passado, que sofreram com problemas muito semelhantes. Certo? O que mais? Vocês podem mandar mensagens aí que eu vou respondendo. Hoje de manhã eu estava lendo alguns artigos sobre política monetária, certo? Sobre os efeitos cumulativos, o lag, o atraso da política monetária. Porque o Fed começou a subir juros dia 16 de março de 2022. Então faz um ano que isso aconteceu, 12 meses. E a minha grande dúvida é, quanto tempo demora até aquela alta do juro de 25 basis points há um ano atrás afetar a economia americana? Porque por enquanto a gente tem percebido os efeitos disso em setores da economia que são bem mais sensíveis, como por exemplo o setor imobiliário, o mercado financeiro. Logo que o Fed começou a mudar a sua política monetária, é o primeiro a sentir os efeitos disso. Bolsas caem, treasuries sobem, as criptomoedas caíram, os imóveis se desvalorizaram. Isso tudo é muito repentino, até porque o mercado ele reflete quase que instantaneamente as novas informações que são divulgadas. Outras áreas da economia americana estão demorando muito mais para sentir esses juros. E, claramente, o sistema financeiro já sentiu na semana passada. E aí, olhando para esse assunto, pesquisando por aí alguns artigos, tem algumas coisas que são muito velhas, tem algumas publicações que são mais recentes, eu cheguei aqui a um número interessante para entender quanto tempo demora até a política monetária afetar a inflação. Porque o grande trabalho dos BCs é controlar a inflação, manter a estabilidade dos preços.
e não se preocupar com alguns outros quesitos que nós, investidores, nos preocupamos. Aparentemente, demora em média, e aí sim, em média, é difícil de saber precisamente quanto tempo demoraria hoje nos Estados Unidos, em média 29 meses, até a inflação sentir todos os efeitos negativos da política monetária. 29 meses. São mais de 2 anos. Então, lá em 2024, metade de 24, segundo semestre de 24, nós provavelmente veremos o efeito total, cumulativo, da política do Fed nesse momento. Então, quando eu vejo os investidores, né, por exemplo, hoje é uma bolsa maravilhosa. Isso aqui que está acontecendo hoje na bolsa é maravilhoso. Está subindo 1%, está tudo certo, está tudo tranquilo, não tem mais nenhum problema. Os buracos estão sendo preenchidos, agora nós podemos descansar. É um alívio de curto prazo, mas saibam que a política monetária ela ainda fará efeitos negativos na economia americana. O objetivo é justamente esse: desacelerar a atividade, desacelerar. Para quem fez o curso de economia, lembrando que o desconto do curso vai até amanhã, tá? Então tem esse QR Code aqui em cima na tela para vocês, ou a descrição do vídeo. O desconto de 40% vai até amanhã. Para quem estudou política monetária comigo, sabe que o objetivo principal do BC é desacelerar a demanda agregada. Então, a demanda agregada desacelerando, você tem um equilíbrio melhor entre oferta e demanda agregada, e aí você desacelera a atividade econômica, mas com isso, a consequência da desaceleração da atividade é a estabilidade dos preços. Nós acompanhamos o quão intensa é a política monetária através das condições financeiras, um indicador que é divulgado toda quarta-feira e que há boatos de que contraiu bastante, dados os últimos incidentes lá fora. Então amanhã de manhã eu vou receber um e-mail aqui, eu já vou ter esse dado na cabeça. A política monetária deve estar bem mais agressiva num momento como esse, já que se criaram tantas instabilidades lá fora. Tudo bem. Demora 29 meses. Então ainda veremos muito a política bater na atividade americana. Isso aqui é apenas uma reação de curto prazo a todos os riscos que estavam afetando os mercados recentemente, beleza? A agenda da semana, para quem quer saber, a agenda da semana, vazia, sem graça. A única coisa importante é amanhã, quarta-feira, super quarta, que pode mexer bastante os mercados. Tirando isso, acabou. Então hoje nós tivemos a divulgação, teremos em breve. Não, já teve agora, por que não atualizou? Por que não atualizou? Aqui. Vendas de casas usadas, aumentou de 4 milhões para 4,58, um aumento de 14,5% no mês. Nós vimos semana passada os indicadores de mercado imobiliário americano subindo forte também, subindo muito forte, que na minha opinião é uma reação que deveria gerar uma queda nos mercados, até porque isso aqui é sinônimo de uma economia mais forte. E é bizarro porque tem acontecido em todos os indicadores. Então, os indicadores de aplicação de hipotecas, de vendas, de construção, de gastos com construção, eles estão vindo bem mais fortes no mês de fevereiro. Isso é outro assunto interessante que eu estava lendo de manhã, eu já fechei aqui o artigo, depois eu vou ver se eu abro novamente, que é muito normal quando o Banco Central ele sobe, é normal após um choque monetário, os preços voltarem a subir novamente após o efeito ele morrer. Então, existe um primeiro choque, primeira paulada da política monetária na economia, e com o passar dos dias, meses, esse efeito ele vai enfraquecendo de novo. Eu poderia dizer que o mesmo tem acontecido no mercado imobiliário americano e também para o mercado de trabalho dos Estados Unidos. Tá? Uma reação. A inflação é a mesma coisa e a atividade econômica é a mesma coisa. Esses quatro indicadores, mercado imobiliário, inflação, mercado de trabalho e atividade, eles tiveram um primeiro efeito ruim no ano passado. Claramente a economia desacelerou e no início desse ano acelerou de novo, pelo menos janeiro e fevereiro. Por isso que nós temos uma inflação mais persistente lá fora. É uma reação natural após o início de um choque monetário, certo? Beleza, partindo aqui para o balanço de indicadores da semana. Quarta-feira, discurso da Lagarde, pode fazer preço nos Estados Unidos? Até pode.
eu acho que isso aqui está errado, eu acho que não tem a divulgação da ata do Copom, tá? Tem a decisão de taxa de juros no Brasil, decisão nos Estados Unidos, lembrando que acontece um pouquinho mais cedo, às 15 horas. Quinta-feira, a divulgação da Receita Tributária Federal do governo brasileiro para o mês de fevereiro, certo? IBCBR, que era para ter sido divulgado semana passada e não foi divulgado. Vendas de casas novas, pedidos iniciais por seguro-desemprego, mais um indicador de mercado imobiliário aqui que pode se recuperar em fevereiro novamente, seguindo a tendência de outros indicadores imobiliários. E sexta, tem a prévia dos PMIs da S&P Global, que não são os PMIs mais importantes. O mais importante é o PMI SM lá nos Estados Unidos, mas pode dar aqui uma visão para o mercado do que está acontecendo com a atividade, tanto industrial como do setor de serviços, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, tá? E o IPCA 15 no Brasil, que pode fazer preço no mercado doméstico, até porque aqui a gente está se preocupando demais com fiscal, inflação, gastos e crescimento. Claramente a economia do Brasil vem desacelerando, não sei se vocês viram recentemente algumas notícias referentes às montadoras, dando férias para os seus funcionários, reduzindo a produção de alguns automóveis, porque a demanda caiu bastante. É uma economia que claramente está sentindo os efeitos totais de um juro de 13,75%, até porque nós começamos a subir juros há 2 anos atrás. Lembra que eu falei? Acabei de falar. Demora em média 29 meses para a economia sentir os efeitos da política monetária. Tá? Os efeitos cumulativos, principalmente na inflação. E já faz 24 meses que nós começamos a tirar o juro de 2 para 13,75%. Então o Brasil hoje claramente sentindo os efeitos disso. E ao mesmo tempo, infelizmente, precisaríamos de uma luz no que tange política fiscal, uma nova regra, um arcabouço fiscal. Por enquanto nós não temos isso. Porque a grande preocupação que os economistas têm tudo bem, o governo já disse que quer gastar mais. Não tem problema nenhum em gastar mais. Agora, isso é inflacionário. E você vai gastar mais num ambiente em que o mundo inteiro está desacelerando. Imagine se o Brasil entra em recessão. Isso reduz a nossa arrecadação e o governo resolve aumentar gastos. Mais gastos com menos arrecadação, a dívida ela tende a caminhar para cima e não para baixo. E aí os investidores ficam receosos em investir num país que não tem uma responsabilidade fiscal. Esse é um assunto que eu até parei de falar nas redes sociais abertamente, porque política, vocês sabem como é que funciona, né? Então eu não falo muito mais sobre o Brasil, a não ser aqui para os membros. Hoje eu estou fazendo esse vídeo aqui aberto para todo mundo me acompanhar, até porque eu não estava aqui ontem, mas eu falo sobre esse assunto desde novembro, sabe? Beleza? Igor, considerando que o afrouxamento da crise está sendo só para salvar os bancos, não teve muito afrouxamento. No que tange política monetária, não houve afrouxamento. O que houve foi uma ajuda, tanto do Banco Central para esses bancos, por isso que vocês viram o balanço dele crescer, e também ali a FDIC junto com o Tesouro tentando controlar a situação. Eu falei semana passada que era muito importante eles fazerem tudo isso sem envolver as ferramentas de política monetária. Porque daí você entra num ciclo vicioso de deu qualquer coisinha, vamos cortar juro, vamos cortar juro, vamos cortar juro e vamos imprimir dinheiro. Qualquer coisinha que acontece, vão imprimir dinheiro. Calma que não pode ser assim. Então eu estou achando que a coisa está sendo bem controlada, sem envolver as ferramentas de política monetária. Então não houve um afrouxamento, na minha opinião. E considerando que o afrouxamento da crise está sendo só para salvar os bancos, por não ter crédito ao varejo, acredita que por isso pode empurrar o mercado cripto para cima? O que tem acontecido, lembrando que eu não sou investidor de criptomoedas, nunca tive, não sei muito bem sobre esse assunto, mas eu tenho percebido nos últimos anos aquilo que tem feito efeito nos preços das criptos, principalmente o Bitcoin. E o que tem parecido aí, que está acontecendo, é os investidores buscando proteção. Proteção tanto contra o dólar e proteção contra a instabilidade do sistema financeiro. E aí semana passada vimos o ouro se aproximou, ele passou, mas acho que só beliscou, né? Os $2.000. Deixa eu ver aqui. Gold. O ouro beliscou os 2.000. Voltou bem hoje. Tá caindo 1,59. Os investidores tomaram proteção no ouro, tomaram proteção em criptos e tomaram proteção em treasuries. Mas não tomaram proteção em dólar. Até porque existia uma instabilidade muito grande dentro dos Estados Unidos, que tem o dólar.
Então, a busca por proteção aparentemente já aconteceu. O mercado está respirando com mais facilidade. Por isso estamos vendo bolsas em alta, os treasuries estão voltando em alta, os investidores vendendo proteção, commodities ganhando força novamente. Agora, a criptos parece que perdeu um pouquinho de força, né? A minha interpretação é essa, que nos 28 e pouco, o belo rally aqui passou, tá? Você pode ter uma realização? Até pode, mas seria uma realização após uma instabilidade que nós vimos nos últimos dias, tá? Deixa eu voltar aqui porque eu gosto de falar, que eu entendo um pouco mais, que são o mercado tradicional. Bom dia, Igor. Sabe se há alguma informação sobre dinheiro a ser emitido? Em vista são 18 trilhões. Você se refere à FDIC, que aparentemente vai garantir os depósitos nos Estados Unidos? Ainda não sei. Esse é um assunto que está sendo divulgado por aí. Não é assim, é muito complicado dizer isso. Se os bancos precisarem de ajuda financeira, se eles não pagarem os depósitos dos clientes, quem vai ajudar é a FDIC. Esse dinheiro vem lá de dentro do Banco Central. É um dinheiro que vem do nada. Então poderíamos dizer que ele é impresso. Só que é uma política temporária. A informação que eu recebi é que é uma política temporária, essa ajuda, essa garantia dos depósitos lá fora. 584 pessoas me assistindo e apenas 200 likes, bateu 200 agora. Galera, se vocês gostam desse conteúdo, por favor, deixe um like aí, que me ajuda bastante. Mercado tradicional. Eu gosto de mercado tradicional. Investe no Brasil, o real não vale nada. Pois é, concordo com você. Não vale nada, mas ao menos os ativos aqui são descontados. Por isso que eu gosto. Tem alguns comentários aqui de vocês que eu concordo, mas como é sobre política, eu não vou nem comentar aqui, porque senão você sabe que começa um bate-boca meio complicado. Essa ajuda equivale à impressão de dinheiro, uma hora a conta chega. O que aconteceu com o balanço do Fed semana passada é impressão de dinheiro, entretanto é um empréstimo, tá? É um empréstimo que vai e depois volta. Está short em S&P 500? Eu não estou short desde outubro? Não, desde fevereiro. Desde fevereiro, tá? Janeiro para fevereiro. Eu não estou mais short. Tenho até comprado algumas coisas nos Estados Unidos, tá? Tenho até comprado algumas coisinhas lá fora. Comprei na segunda-feira da semana passada, ação de um banco nos Estados Unidos. Pensa num negócio volátil. Tá aqui as ações, cadê? Charles Schwab. Charles Schwab eu comprei semana passada. Aos 53 dólares. E comprei mal. Podia ter comprado melhor, mas tudo bem. Igor, você fala quantos idiomas? 4? Não. Eu falo português, eu falo inglês. Uma vez eu fiz 4 anos de alemão. Ich bin Igor. Ich bin 28 Jahre alt. É mais ou menos o que eu sei falar. Também aprendi um pouquinho de polonês alguns anos atrás. Eu ia estudar na Polônia, fui convidado a estudar, fazer um mestrado lá em 2018, acabei não indo. Aí eu estudei um pouquinho de polonês. Jak masz na imię? Mam na imię Igor. Jak się masz? Uma coisa assim. Mas eu só sei falar português e inglês, tá? Eu esqueci o alemão e o polonês eu aprendi por pouco tempo. E também acabei esquecendo. Muito obrigado, Igor. Sempre ótimas abordagens, sucesso. Valeu, obrigado. Na moral, vocês são inteligentes demais. Não, eu não sou. Eu só sou esforçado. Não sou tão inteligente assim quanto vocês acham. O que mais vocês têm de dúvidas aí? Igor, estamos em um cenário em que os investidores podem retornar para proteção ao dólar dependendo da fala que vier amanhã. Proteção no dólar dependendo da fala que vier amanhã. Olha, se eles forem agressivos amanhã, até pode ser, tá? Mas eu acho que eles vão decidir por subir apenas 25 bases, dados os últimos acontecimentos no sistema financeiro. Eu acho que não sobe 50 não, tá? Eu acho que sobe apenas 25.
Tanto é que o mercado começou a mudar um pouquinho aqui as expectativas, tá? Ele está um pouquinho mais tranquilo. Nós vimos semana passada o mercado acreditar um juro no final de 2023 em 13,86, tá? Diria aí 13,75, 4%. Agora já está em 4,31, 4,25, arredondando, tá? Então houve aqui um movimento de desespero. Eu acredito em desespero, que é justamente normal quando está tudo incerto. E é quando eu encontro oportunidades. Eu adoro essa incerteza. Eu encontro oportunidades no mercado. O mercado voltando mais à normalidade aqui, certo? Outra coisa interessante é perceber os spreads de crédito subiram bem semana passada. Então, houve sim um estresse no mercado de crédito nos Estados Unidos, assim como investe acontece aqui no Brasil, por outros motivos ligados a varejo, americanas e tal, e também uma instabilidade ali política, uma taxa de juro muito elevada e tal. O que mais? Os break-evens de inflação derreteram. Os break-evens de inflação derreteram. Saíram aqui, ó, dia 3 de março, 3,71% para 2,14%. O mercado percebendo que o que tem acontecido com os bancos lá fora deve afetar negativamente a atividade americana, a confiança dos americanos, e isso automaticamente acelera o início de uma recessão. Isso acelera os efeitos da política monetária. Então, em questão de 2 semanas, o que aconteceu com o SVB e com os outros bancos acelerou bastante o trabalho do Fed. Até por isso eu não acho necessário subir 50 bases. 25 já seria um ajuste muito bom. Tá? Mas outra coisa que tem feito o mercado americano festejar, entre aspas, tá? É que com o Fed subindo apenas 25, nós estamos cada vez mais próximos do pivô. Quando esse pivô vai acontecer, eu não sei, mas estamos cada vez mais próximos do pivô. Tá? Você investe em quê, irmão? Eu invisto em ações. Ações, fundos imobiliários aqui no Brasil, ações nos Estados Unidos, renda fixa nos Estados Unidos e um pouquinho de renda fixa no Brasil. Mercado tradicional, tá? De onde vem a ideia de que a política monetária demora em média 29 meses para causar todos os efeitos? Vem de um estudo. São vários estudos, eu li um deles hoje, que compilou vários outros estudos. E eles chegaram à conclusão de que em países desenvolvidos a política monetária demora 29 meses até ela impactar totalmente os preços, a inflação. Tá? Só que nesse meio do caminho vai afetando outros setores da economia. Tá? Então o estudo era só sobre aquilo que importa para o Fed, que é a estabilidade dos preços. Tá? Pivô de baixa, o pivô que eu estou me referindo é o pivô do Fed, que todo mundo fala desse assunto, que é quando o Fed ele corta juro. Tá? Quando ele corta juro. Então, se o Fed ele continuar desacelerando o ritmo de alta da taxa, até porque a economia sentiu os baques do sistema financeiro, ele está cada vez mais próximo de parar de subir taxa. E amanhã é um dia importante porque, além da divulgação da taxa, nós temos a divulgação do SEP, que é o resumo das projeções econômicas, Summary of Economic Projections, com a divulgação do dot plot, que é a expectativa de até quanto que a taxa de juro vai até o final desse ano. E aí nós vamos interpretar se houve uma mudança muito repentina na interpretação dos membros do Fed para o que está acontecendo lá fora. Você acha que a taxa Selic vai subir amanhã? Não, eu acho que vai ficar de lado. O Igor ontem assistiu o filme Grande Demais para Quebrar. A história se repetindo diante dos nossos olhos. Esse filme é muito famoso. Filme sobre o mercado financeiro, né? Sobre os bancos. Pode me dizer qual é o estudo? Ah, agora eu não vou lembrar aqui. Eu fechei ele já. Já tinha lido. Vamos ver se eu encontro aqui. Ah, não vou encontrar. Sempre que tem o dot plot, o mercado desaba, disse o Lucas Nero. Cara, é um dia de muitas novas informações para o mercado. No último ano, o dot plot foi muito mal interpretado porque cada vez que ele é divulgado, o próprio Fed
e esperava juros cada vez mais altos. Aqui no Brasil demora quantos meses para a política monetária afetar a economia? Não sei. Esse estudo que eu vi é para países desenvolvidos. E ele dizia assim, ó, em média, 29 meses. Isso pode variar demais. Em economias menos desenvolvidas, isso pode demorar menos tempo. Países desenvolvidos demora mais tempo. Considerando que tudo dê errado nos Estados Unidos, acha que se confirmaria uma recessão até o final do ano? Se as coisas não derem certo, os riscos de recessão eles aumentam. Bom dia, Igor. Você acredita que o Fed não ligaria as impressoras novamente caso mais bancos venham a quebrar? Por que se imprimia dinheiro? É a grande pergunta que vocês precisam fazer. Por que se imprimia dinheiro no passado? De 2008 até 2022. Foi um período de inflação muito baixa no mundo, principalmente em países desenvolvidos. E quando a inflação é muito baixa, embora ótimo para o consumidor, é um problema, um terror para o Banco Central. Porque a inflação vai se aproximando, né, de abaixo da meta, se aproximando de zero. E para estimular a economia e manter a inflação próxima da meta dos bancos centrais, eles precisam cortar juros, estimular a atividade. Só que a partir do momento que o juro ele se encontra em 0%, você não consegue cortar mais nada. Não consegue cortar mais nada. Isso não produz um efeito monetário para estimular a demanda agregada, estimular a atividade, estimular consumo, produção, investimento e, consequentemente, colocar a inflação um pouquinho mais para cima. Então, uma das saídas para o Zero Lower Bound, que é esse limite inferior a zero na taxa de juros, foi imprimir moeda. Imprimindo dinheiro. E isso funcionou entre aspas, tá? Funcionou entre aspas. Até hoje, isso é mais ou menos utilizado no Japão. Nos Estados Unidos, eles fizeram bastante, o balanço expandiu. Europa também. Só que agora, num ambiente em que as taxas de juros estão mais altas e a inflação é mais persistente, essa impressão de moeda é inflacionária. Então tem que parar de imprimir. Eu acredito que eles poderiam imprimir recursos se um cenário muito semelhante a esse se repetir, mas não porque os bancos eles estão sofrendo, tá? Agora, se a crise nos bancos americanos for muito grande, estou falando de bancos grandes, consolidados, tipo, eu não vou falar de JP Morgan, que é o maior, tem trilhões de dólares em ativos. Agora, um Bank of America, um Wells Fargo, que são tradicionais, que quase todo americano tem depósito, pelo menos alguma coisa nesses bancos, bom, aí um cenário semelhante a 2008 se repetiria, mas por enquanto não estamos próximos disso. O S&P 500 está praticamente lateral há um ano. Você acredita que no longo prazo, ao longo desse ano, vai ter um certo derretimento? O que você falou é o que eu estava olhando hoje. O S&P 500 está de lado há mais ou menos um ano. Sim, coloca aqui num gráfico mensal, por exemplo. Ó, ele está oscilando entre esses 4.000 pontos, 4.100 e 3.900 desde maio de 2022. Claro que nesse meio tempo nós tivemos períodos de êxtase e de choros, tá? O pessoal chorando por aí. Teve o período bom e o período ruim. Mas está de lado há praticamente 12 meses. E a grande dúvida é para onde vai. Eu não sei para onde vai. Se você achava que eu tinha essa resposta, infelizmente eu não tenho. O que eu faço é tentar encontrar oportunidades. Então, semana passada eu comprei ações de um banco americano, eu tenho outras ações na minha lista de espera, ativos que eu estou pesquisando, que eu estou conhecendo, mas eu não sei para onde o mercado vai. Só que quando eu encontro oportunidades, eu vou lá e agarro elas. Eu nem questiono, tudo bem. Mas na minha cabeça, S&P 500 hoje é caro nesse ambiente de taxa de juros mais alta. Então, a rentabilidade que você consegue hoje numa ETF, tá, de renda fixa, em comparação com os riscos da renda variável, para mim vale a pena mais do que S&P, que a qualquer momento pode sofrer aí uma revisão para baixo de lucros. Então, quando eu falo em S&P 500, é diferente aos outros ativos que vocês provavelmente acompanham. S&P 500, Ibovespa, DAX, Dow Jones, é lucro. Nós estamos querendo entender para onde vão os lucros das empresas. E o Fed está subindo juros para desacelerar a atividade e a inflação.
E isso pode ter um efeito cada vez maior nos lucros das companhias americanas. Teve no quarto trimestre, vocês viram que o lucro das empresas do S&P contraiu no quarto trimestre, a maior contração e a primeira contração desde maio de 2020, desde o segundo trimestre de 2020. O problema é que se isso continuar, aí você vai ter uma correção para baixo dos ativos de risco lá fora. Mas uma hora o juro baixa, sim, mas se os números de inflação continuarem elevados do jeito que estão, não vai cair tão cedo. Não vai cair tão cedo. E os efeitos desse juro mais alto vai bater nos lucros das empresas, tá? É que as coisas não acontecem de forma tão sincronizada como vocês acham, tá? Vai afetando tudo ao mesmo tempo. Mercado imobiliário, lucros, endividamento. Por fim, a inflação ela cai. O ambiente inflacionário reprecifica equities para cima quando o emissor de moeda não pode mais subir a taxa de juros. O ambiente... eu lembro dos comentários que você fez semana passada. Um ambiente inflacionário reprecifica equities para cima quando o emissor da moeda, quando o Fed, no caso, não pode sumir. Não entendi o que você quis dizer. Eu acho que os juros nunca vão abaixar. Vai, um dia cai. Mas por enquanto não. Bom, meus amigos, eu agradeço a participação de vocês. Eu vou almoçar, já são 11 horas e 30 minutos. E aí a gente se vê novamente amanhã, tá? Bom dia, Igor. Barrick Gold. Será que vale a pena ficar comprado? Eu tenho ações e vou continuar comprado, beleza? Agradeço a participação de vocês. Para quem quiser fazer o curso de economia, esse QR Code aqui em cima, você tem 40% de desconto. Esse desconto ele acaba amanhã. Depois não tem mais. Aí é o preço cheio, tá? Então aproveitem. Agradeço e até mais.